Por isso, então, vamos ler 2 Coríntios 12, verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céus. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Agora, são os versículos que eu vou abordar especificamente. A pregação se dará do verso 7 em diante. E para que não me ensoberbecesse, ficar soberbo, orgulhoso, com a grandeza das revelações, o fato dele ter ido ao terceiro céu, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que tirasse o espinho. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o poder, o louvor e o domínio. Coloca temor em nosso coração ao nos dirigir a Ti, voltar o rosto a Ti. Somos pecadores, Senhor. O Senhor não aceita a aparência do homem. Moisés não se atreveu a olhar para a sarça e teve que tirar sandálias ao pisar em solo sagrado. Os serafins cobrem o rosto porque não ousam Te contemplar. Eclesiastes 5, o Senhor ordena à igreja que não se precipite em pronunciar a palavra diante do Senhor, pois o Senhor está nos céus e nós estamos na terra. Deus, cônscios de tamanha glória e graça, cônscios da nossa indignidade para contigo, nós nos curvamos e tememos o Seu nome. E humildemente rogamos a Sua misericórdia. O Senhor não nos deve nada, não precisa estar aqui, nem precisa de nós para nada. Eu rogo só a incondicionalidade do Seu amor, a unilateralidade da Sua aliança, das Suas promessas, que olhou para esses miseráveis com olhos de misericórdia e quis voluntariamente os ajudar. Ajuda-nos mais essa noite, em tempos desérticos, escassos, inóspitos, em tempos, Deus, de apostasia e corrupção. Acha um lugar de graça aqui. Caminha sobre os candeeiros, Senhor. Sê propício a nós. Despeja da graça gloriosa, abundante sobre todos nós, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui. Você sabe que a vida cristã não é uma vida fácil. Apesar de nos últimos 40, 50, até 70 anos, os novos proponentes da fé cristã, pregadores, pastores, teólogos, profetas, missionários, apóstolos, terem trazido uma nova teologia, uma teologia estranha aos nossos pais, aos grandes homens do passado, uma teologia que promete bênçãos, prosperidade material, cura e alívio do sofrimento, que ensinou para a igreja contemporânea que conversão, cristianismo e fé é sinônimo de paz, conforto e quietude. Nós sabemos que na realidade
não é bem dessa maneira. A vida cristã na sua íntegra, vivida e obedecida fielmente aos mandamentos escriturísticos, ela é recheada de tribulações, perseguições, sofrimento, vales, desertos, intempéries. Elas marcam a vida do crente. Sofrimentos, tribulações não são incomuns ao Evangelho nem ao cristianismo. Isso fica muito claro e não é novidade para mim nem para você. Isso já foi previsto na palavra. Quando você começa a ler os relatos tanto do Antigo e do Novo Testamento, você vê a história dos patriarcas, profetas e apóstolos, reis e os missionários que Deus enviou durante todo esse período da igreja. Você vê que a vida deles é marcada por dor, sofrimento, perseguição, tribulações e muita humilhação. Entretanto, meus irmãos, há um aspecto da vida do crente que às vezes talvez seja a grande incógnita. Muitos de nós somos submetidos a provas, a testes, passamos por aflições, claro, mas muitos de nós lutam, oramos, jejuamos para obter respostas e vitórias em relação a essas tribulações. E queremos que elas passem, que elas cessem. Queremos que a dor, por mais aguda que seja, um dia termine. Queremos que os alvos de nossas orações sejam físicos, emocionais, sejam de caráter espirituais, sejam dirigidos a pessoas, a conversão de pessoas. Queremos vê-las respondidas. Queremos ver o sucesso, o progresso, a vitória. Queremos conquistar as metas que traçamos e queremos ver os resultados positivos desse labor, dessa busca, dessas orações incessantes. Mas o bem da verdade é que algumas dessas áreas ficam durante anos sem resposta alguma. Algumas das áreas da nossa vida conhecem fracasso após fracasso. Deus simplesmente não move. Há áreas simplesmente que não progridem. Pessoas e entes queridos que são alvos de nossas orações simplesmente não se convertem, não abrem o coração para o Evangelho. E isso depois de muita oração, muito jejum, muitos anos buscando, lutando e sem resposta alguma, traz em nós um profundo desânimo, traz em nós um sentimento de prostração. Afinal de contas, quanto tempo mirando em tais alvos, quanto tempo lutando ferrenhamente para o progresso de tais áreas, quanto tempo gemendo e orando horas a fio pela conversão de determinada pessoa. E quando isso não ocorre, dado ao longo tempo, nós nos desanimamos, nós baixamos a guarda, nós ficamos abatidos. Talvez esse seja o seu cenário, ou seja, a sua situação. Talvez você é essa pessoa que durante anos nunca deixou de lutar, pedir e buscar por determinadas áreas, mas até hoje não teve um progresso muito inexpressível, ou não teve progresso nenhum, ou não atingiu resposta nenhuma. Por que será que isso acontece? Porque quanto mais lutamos com determinado pecado, mais caímos nele. Porque quanto mais gememos por determinada deficiência em nosso caráter, mais ela se apresenta diante de nós. Porque quanto mais oramos pela conversão de tal pessoa, mais distante de Cristo ela está. Porque que a nossa fidelidade, santidade, justiça, muitas vezes é recompensada com hostilidade dos filhos, com rebelião dos filhos, com a dureza do marido, com as vergonhas públicas, sociais, ministeriais e profissionais. A nossa vida às vezes é marcada assim. O pagamento da nossa fidelidade a Deus muitas vezes vem em forma de humilhação, vem em forma de fracasso, vem em forma de derrota, vem em forma de dor e sofrimento e dor. Eu quero dizer para você essa noite, que está assim há anos, que tem determinadas áreas da vida que você não teve progresso nenhum, algum, e que convive dia após dia, mês após mês, ano após ano, com dor, sofrimento, humilhação e a falta de qualquer progresso. Eu quero dizer para você, não desanime.
Isso tem uma razão de ser. Há um propósito em tudo isso. Você não está fora do perfil de Deus, não quer dizer que você não seja convertido, e nem que Deus tirou, dentro do pacote da fé, dentro do escopo da vida cristã, faz parte você passar por isso. E eu quero, com a ajuda de Deus, à luz desse texto, aprender como lidar com isso. Este texto que nós abrimos como texto base da pregação, tem a resposta. Ele traz a resposta, o porquê determinadas áreas não encontram progresso. Este texto também ensina como lidar com as adversidades, com o sofrimento e com a humilhação. Qual é o pano de fundo onde o texto foi escrito? Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios. Esse capítulo 12, ele já vinha fazendo capítulos anteriores a sua defesa. O capítulo 12 consiste em fazer a sua defesa perante a igreja de Corinto. Que defesa é essa? A igreja de Corinto estava sendo atacada por falsos apóstolos. Eles haviam se infiltrado dentro da igreja. E eles estavam querendo propagar doutrinas novas. Para desbancar o apóstolo Paulo e desbancar as doutrinas que Paulo tinha ensinado aos coríntios, eles estavam pondo em dúvida a autenticidade, a genuinidade do ministério de Paulo. Eles estavam dizendo para os coríntios que Paulo não era um apóstolo genuíno, que Paulo não tinha as credenciais para ser um apóstolo verdadeiro. E por que não tinha credenciais? Porque, segundo eles, Paulo não tinha tido experiências profundas com Deus. Paulo não tinha tido experiências transcendentes, místicas, ou não tinha visto prodígios da parte de Deus. Eles sim, esses novos, falsos apóstolos, podiam ser apóstolos, pois tinham experiências. Paulo então, para se defender desses apóstolos, ele vai escrever aqui, em alguns capítulos da segunda carta, a sua defesa. Ele vai dizer: eu sou sim apóstolo, e eu sou um apóstolo verdadeiro, e eu tive experiências com Deus sim. E ele vai, para fazer a sua defesa, para dizer que é apóstolo, ele vai relatar uma das tantas experiências que ele teve. Paulo, desde a sua conversão na estrada de Damasco, teve várias experiências com Deus. E se é experiência com Deus que comprova que alguém é apóstolo, pois bem, eu vou mostrar uma das tantas que eu tive. E Paulo vai mostrar qual experiência ele vai descrever. Ele vai narrar uma experiência que ele teve há 14 anos atrás, 14 anos antes de escrever a epístola. Que experiência foi essa? Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo esteve diante da glória de Deus. Terceiro céu fala de céu das nuvens, céu da atmosfera, céu espacial, as estrelas, e o terceiro céu onde está o trono de Deus. Paulo andou pelos jardins, Paulo andou pelos corredores dos céus, Paulo viu a glória de Deus. A experiência foi tão profunda que ele não sabe dizer se foi em espírito ou se foi com corpo. Ele não sabe dizer se o espírito saiu do corpo e foi ao céu, ou se foi o corpo junto. Tamanho foi o êxtase que Paulo entrou. Mas o certo é que Paulo teve uma das experiências mais poderosas que um homem pode ter. Ele foi ao terceiro céu e foi vivo, e de lá voltou. E Paulo, ao contar essa experiência, ao fazer a sua defesa, preste atenção, o intuito aqui é fazer a sua defesa contra os falsos apóstolos. A defesa consistia em provar que ele era apóstolo, demonstrando as experiências que ele teve. E ao fazer a defesa, ele vai trazer nessa defesa, ensinamentos riquíssimos a respeito do sofrimento e da humilhação. Ao fazer essa defesa, ele vai nos ensinar por que sofremos, por que o sofrimento não passa, por que os crentes são tão humilhados, por que nós somos submetidos a coisas tão ultrajantes, tão vergonhosas, por que somos pisados, desprezados, caluniados, zombados, moídos.
cuspidos. Por quê? O fato de sermos crentes, fiéis, santos, justos, amarmos a Deus, temos como resposta o desprezo, a humilhação, o sofrimento em todas as áreas. Somos tratados muitas vezes com desprezo e somos rebaixados a níveis baixíssimos. Essa é a mensagem para você. Deus quer que você aprenda, porque a sua fidelidade, sua santidade, o seu zelo, muitas vezes é recompensado com agonia, sofrimento, dor, tribulação, hostilidade, desprezo. E ele vai mostrar isso no verso 7. Se não, vejamos, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Presta atenção aqui. Primeiro ensinamento que Paulo quer nos trazer no tocante ao sofrimento e às humilhações. Presta atenção. Deus, meu irmão, por sua onisciência, provoca e permite situações difíceis na nossa vida. Deus, por sua onisciência, ou seja, sua sabedoria que transcende a nossa, o todo saber de Deus, Deus, pela sua sabedoria, permite e provoca tribulações, sofrimento em nossas vidas. Isso Paulo relata isso com a figura de um espinho. Ele diz que um espinho foi colocado na carne dele. Um espinho foi colocado no músculo, nos nervos, na pele, debaixo da unha de Paulo. O que quer dizer um espinho foi posto na carne? Bom, a palavra grega para espinho aqui tem alguns significados. Era usada para falar de a ponta de um anzol. Outro termo era usado para definir uma estaca, as pessoas que morriam por empalamento, uma estaca que atravessava o homem. Outros era uma farpa que entrava dentro da carne. Quem trabalha com madeira sabe que é uma farpa entrada e aquilo traz pus. E outros por espinho mesmo. Espinho, quando você vai manusear uma planta espinhosa, aquele espinho penetra na sua carne. Por que Paulo usa esse termo, um espinho na carne? Paulo quer remeter aqui que ele sentia muita dor. O espinho, quando crava, ele inflama a carne, traz pus, fica vermelho, inflamado, pus, e causa muita dor. Paulo está querendo dizer que ele foi submetido a algo semelhante a um espinho, a um aguilhão, a um anzol, a uma estaca cravada nele. Ou seja, ele passava por muito sofrimento, muita dor. Paulo, com esse termo, queria remeter dor e sofrimento. Meu irmão, você precisa entender que Deus permite dor e sofrimento em nossas vidas. Ser cristão é sinônimo de dor e sofrimento. Vida cristã não é sinônimo de colônia de férias. Não é sinônimo de paz e quietude. A realidade cristã muitas das vezes converge em dor e sofrimento. Agora, o que poderia ser esse espinho na vida de Paulo? O que era o que Paulo sofria? Paulo está querendo dizer que sofria muito. Paulo está querendo dizer que sentia muita dor. Paulo está querendo dizer que a vida dele, o ministério dele, ele era manifestado debaixo de muita dor. Algumas interpretações, alguns dizem que o espinho na carne de Paulo eram problemas físicos, enfermidades que ele enfrentava que não cessavam. Uns dizem que era problema da visão, por exemplo, Paulo não enxergava e sofria muito. Ou malária, vivia enfermo, com febre.
Outros acham que o espinho na carne de Paulo eram problemas espirituais, demônios que atormentavam Paulo dia e noite, que não deixavam ele em paz. Outros entendem que o espinho na carne pode ser problemas morais, pecados que Paulo não vencia, pecados que assediavam, dominavam e fustigavam Paulo diariamente. Outros ainda vão ver o espinho na carne como perseguições. Paulo era constantemente perseguido por seus inimigos, não tinha sossego um minuto, eles queriam sempre matar Paulo, hostilizar, perseguir Paulo. Mas ninguém chega numa conclusão, o que pode ser espinho. Talvez Deus colocou dessa maneira na Escritura, para não definir em especial que área poderia ser o espinho, porque se Deus define uma área, Ele exclui os outros irmãos. Por exemplo, se é apenas um problema físico, só iam identificar com essa passagem aqueles que sofrem fisicamente. Quem não sofre fisicamente ia dizer, eu não tenho espinho. Se fosse só um problema moral, todos que fossem enfermos diziam, eu não tenho espinho. O fato é de Deus não definir com precisão o que é o espinho, coloca todos os crentes nessa categoria. O que Deus está querendo dizer é que todos nós possuímos um espinho na carne. Todos nós lidamos com alguma espécie de tormento, com alguma espécie de tribulação, com alguma espécie de prova que nos molesta durante toda a nossa caminhada cristã. O que Deus quer nos ensinar aqui é que não existe crente que não sofra. Não há crente que não sofra, não há crente que não passe tribulações, que não passe vales, não há crente que não sofra. Jesus disse em João 16:31, no mundo tereis aflições. Essa é a ideia, meu irmão. Não há crente que não sofra. Você está aqui, meu irmão. Você está em alguma dessas categorias. Talvez o seu espinho seja o físico, um homem doente, uma mulher doente, que não tem saúde física, que sempre está dominado por remédios, que tem uma vida marcada pela debilidade física. Talvez você é um homem de problemas espirituais, você sempre se sente oprimido, parece que você é caçado pelo diabo, parece que a temporada de caça contra você se iniciou no dia da conversão e não te dá um minuto de sossego, setas, dardos, tentações, opressões que não te dão descanso um minuto. Talvez o seu espinho seja problemas morais, pecados que te dão uma surra, pecados que te abatem, pecados que você luta, mas não consegue exercer domínio, eles vivem te aterrorizando. Talvez os seus problemas sejam, o seu espinho na carne sejam perseguições, homens que vivem no seu calcanhar, calúnias, difamações, hostilidade, mentiras contra você marcam a sua vida. Talvez sejam outros problemas, seja um problema no relacionamento, você não consegue se relacionar, não consegue ter um parceiro, uma parceira, isso se dura por anos. Talvez você não consegue fazer amigos, é uma pessoa sempre solitária, sempre antissocial, sempre estranha, e aquilo machuca você como espinho dentro de você, e esse talvez seja o motivo da sua dor. A primeira coisa então que eu aprendo, é que não há crente que não sofra. Por Deus não definir o que é o espinho, coloca todos nós nessa categoria. Esta área aí, meu irmão, esta área que penetrou em você, e que traz inchaço, inflamação, pus e dor constante, dor. Esta área da sua vida que te fustiga dia e noite, mês após mês, ano após ano, é o teu espinho. Segunda coisa que eu aprendo aqui é, o que? É Deus quem provoca o sofrimento, é Deus quem causa isso,
É Deus quem permite o sofrimento. A Bíblia diz: foi-me posto espinho. Alguém colocou o espinho em Paulo, não foi Paulo atrás do espinho. E aqui é uma menção de Deus. Deus colocou o espinho, Deus providenciou o espinho foi colocado a mando de Deus. Meu irmão, as tribulações vêm de Deus, as provações vêm de Deus. Gênesis 22 diz: e Deus pôs à prova a Abraão. É Deus, meu irmão. Deus é quem faz em sua onisciência. Ele sabe, Ele causou. Não vem do mal, não vem das trevas. A razão principal do sofrimento é Deus. Lembra-se de quando os irmãos de José o vendem para os ismaelitas, e ele vai ser vendido, e vai terminar na casa de Potifar, e vai preso. Anos e anos depois eles o encontram, e eles todos arrependidos começam a chorar. Aí José vai dizer: não, meu irmão, não foi vocês que causaram isso, não foi vocês que me trouxeram, Deus me trouxe aqui, Deus causou tudo isso, Deus me colocou aqui. É Deus, meu irmão. Você precisa entender esse atributo, a soberania de Deus. Nós não cremos no maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Coloca Deus e o diabo no mesmo nível, eles estão ali numa queda de braço, e Deus quase perdendo, e vira, e o diabo vai. Não, o diabo é uma criatura, ele está na categoria das coisas criadas, ele é inferior e muito a Deus. Deus decreta, Deus dirige, Deus governa, Deus é que propõe. Foi Deus que colocou isso em Paulo. O Senhor está querendo dizer que esse negócio que me acompanha todos esses anos veio de Deus? Sim, veio de Deus. O Senhor está me dizendo até mais, que não só veio dele, como Ele próprio pode ter colocado? Sim, Ele mesmo colocou. O Senhor está dizendo que essas tragédias, eu não estou nem dizendo aqui das tragédias imprevistas, eu estou falando daquelas que marcam, que acompanham. O Senhor está dizendo que Ele permitiu eu perder aquele ente querido, Ele permitiu aquele acidente que trouxe a sequela que eu carrego até hoje, Ele permitiu a falha aquele dia. É Ele que fecha as portas para eu estar sozinho? Sim, é Deus. É Deus. É Deus que permite. O que mais que eu aprendo aqui? O instrumento que Deus usa para colocar o espinho. Veja só. Verso 7. Para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Como é que é? Presta atenção. Deus permitiu o espinho, Deus ordenou o espinho, Deus deixou o espinho, mas não foi Deus que colocou. Deus enviou alguém. A Bíblia diz que foi um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no grego é angelos, da onde vem a palavra angelos, ângelo, anjo. É um anjo de Satanás, um anjo do diabo, é uma forma para demônio. Deus permitiu que o demônio afligisse Paulo, que um anjo caído molestasse Paulo, que um demônio do inferno oprimisse Paulo. É como se Deus pegasse o aguilhão, o ferrão, e desse na mão do diabo e dissesse: vai lá e cutuca, fura, transpassa, atravessa Paulo continuamente. A figura aqui é de Jó. Quando o diabo chega diante de Deus, e Deus dá testemunho de Jó, Deus diz: vai e toca em tudo, só não tira a vida. Deus permitiu o diabo tocar em Jó, Deus permitiu tocar na família de Jó, nas riquezas de Jó, no corpo de Jó, e feriu de uma chaga maligna, dos pés à cabeça.
Muitas vezes, um instrumento de Deus para nos fustigar é Satanás, é o diabo. Lutero diz que até o diabo é diabo de Deus. É como um cão numa coleira que fica na mão de Deus e só vai até onde Deus permite, e vai a serviço de Deus. Foi ele que causou. Eu entendo ainda mais a soberania aqui. Se o termo para esse demônio é mensageiro, ele foi enviado da parte de Deus. Esse anjo pegava o espinho e afligia Paulo. Demônios podem tocar em cristãos? Vocês devem ter aprendido muito que não, né? Você deve ter aprendido que você tem o poder, né? Eu tenho a força! Ah, meu filho, não tem não. Não é isso tudo não. Você deve ter aprendido. Demônios tocam em crente? Tocam. Oprimem crente? Oprimem. Molestam crente? Molestam. Tentam crente? Tentam crente. Seduzem? Seduzem. Afetam? Afetam. Com a permissão de Deus. Com as ordens de Deus. Para cumprir os propósitos de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, preste atenção. Então o demônio era a causa do sofrimento e da dor de Paulo. E era como mensageiro do diabo, mas a serviço de Deus. Só que o espinho não causava só dor em Paulo. O espinho não causava só sofrimento. O espinho também causava humilhação em Paulo. Veja novamente no verso 7. A saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Então veja só. O espinho trazido pelo diabo não só afligia, trazia dor, sofrimento, agonia em Paulo, mas também humilhava Paulo. A Bíblia diz que esse demônio esbofeteava Paulo. O termo para esbofetear aqui, bofete, não é que espancava, dava soco em Paulo. Era o tapa com as costas da mão. É o tapa só para humilhar. É os mesmos tapas que Jesus recebeu no pátio do sumo sacerdote Caifás, quando estava sendo julgado para ser morto. É o mesmo tapa que Paulo levou diante do sumo sacerdote Ananias, um tapa na boca, o tapa de desprezo, o tapa com as costas da mão. O objetivo não é causar dor, não é machucar, é rebaixar, é denegrir, é submeter à humilhação, à vexação. Meus irmãos, muitas das vezes, este sofrimento, essa situação que você passa, te humilha muito. Esse espinho que foi colocado, essa área que você não consegue progresso algum, humilha muito você, deixa você corado de vergonha, possui aquela deficiência. Chegar na igreja com o marido daqueles, ter uma esposa rixosa, se deparar com aquele pecado todo dia no espelho, aquilo te envergonha, te humilha. E o propósito do espinho não era só causar dor, era dor e humilhação. Eu posso dizer que essa situação tem batido na sua cara, com as costas da mão, tem humilhado você. Como é ruim, talvez pior que a dor para alguns, pior que o sofrimento, pior que a perda, seja o estado de humilhação que nós somos submetidos. Talvez o seu espinho na carne é semelhante à área financeira e profissional, que durante meses e anos nunca consegue se estabilizar e deixa você profundamente envergonhado, profundamente humilhado, passando necessidade, tendo que pedir emprestado, tendo que faltar de cultos, de reuniões da escola e ter que dar desculpas esfarrapadas, dada a vergonha que você sente.
Talvez é aquele dia que você está tranquilo, crente em Jesus, fiel, e está ali sem querer, cai naquele pecado nojento, horroroso, e você fica com muita vergonha, e não consegue sequer levantar o rosto ao céu, tocar no santo livro, consegue orar a Deus, tamanha vergonha. Talvez o marido que você é, falta liderança, falta autoridade, falta provisão, falta proteção, falta ensino, e você fica muito envergonhado. Então essa situação não só causa dor, mas te humilha. Você já passou da idade, está solteiro, está solteira, e você fica muito envergonhado quando falam de casamento, quando está nas reuniões com os casais, isso te deixa muito constrangido. Você não ter amigos e fala, eu não consigo entender porque eu não consigo me socializar, e eu me tornei, parece que uma pessoa estranha. Isso te humilha muito, meu irmão. O que acontece aqui é que para alguns, talvez o espinho seja apenas no campo do sofrimento. Sofrimento, angústia, pânico, pavor, dor, tribulação. Talvez outros, o espinho seja só no campo moral. Não é sofrimento o meu problema. O meu problema é vergonha, é humilhação. Pastor, como eu tenho vergonha do meu caráter, da minha língua grande, do meu jeito descontrolado, da minha ira, das minhas picuinhas. Vergonha, pastor, da família conjuntada, vergonha da arrogância que brota do meu peito, vergonha das debilidades, de ser tolo, estúpido. E talvez você seja a união dos dois, tanto sofrimento quanto vergonha. Tanto sofrimento quanto vergonha. Amém? Agora, por que Deus fez isso? Deus é relatado para nós como o quê? Como um pai. Você tem coragem de fazer isso, Gustavo? Olha para o Bernardo, seu filho. Você tem coragem de pegar um espinho, cravar na perna dele? Cravar na perna do menino, a pele lisinha, mimosa, uma criança inocente, o pai, pegar um espinho e cravar, e não permitir ser tirado. Por que Deus pega uma vara com a ponta na mão, dá na mão do nosso inimigo Satanás e fala, crava, judia, fustiga, molesta. E quando ele gemer de dor, não para não, aí pisa na garganta, em sinal de humilhação. Por que Deus faz isso? Por que você está aí sentado, é fiel e está passando isso? Só Deus sabe como você chegou aqui, o que você passou essa semana, como é que foi esse ano para você. Para que isso? O que está adiantando ler, ser fiel, ser honesto, mudar para Franca, congregar nessa igreja? É uma vergonha atrás de outra, uma humilhação atrás de outra, é sofrimento, e eu me escondo nos cantos da casa, debaixo do chuveiro, do travesseiro, em agonia de choro, e dizer, o que é isso, Deus? O que é isso? Deus agora, Paulo está só fazendo a defesa dele, e relatando a revelação, mas Deus agora vai mostrar o porquê. Ele pega o espinho, bota na mão do diabo, e permite. O espinho, na verdade, escute, não é maldição, é bênção. O espinho é providência divina. Providência divina. Pastor, peraí, não, deixa eu ver se eu ouvi bem. O senhor está dizendo que essa baixeza que eu estou sendo submetido, além de vir de Deus, é provisão para mim, é livramento, é bênção, é. Se não, vejamos, veja só, qual foi a causa do espinho? Verso 7, e para que não me ensoberbecesse, foi-me colocado o espinho na carne. Agora a última palavra, a fim de que não me exalte, ok? Não me exalte. Presta atenção. Por que foi colocado o espinho?
por causa das revelações que Paulo teve, da grandeza do que ele viu. O que ele viu? Nada mais, nada menos que o trono de Deus, a glória, a eternidade, coisas insondáveis. O que ele viu lá é tão profundo, é tão poderoso, é tão dinâmico, é tão tremendo, que ele diz: eu vi coisas inefáveis. Aí o que acontece? Para que ele não se exaltasse, ficasse soberbo, arrogante, prepotente, que ele não se elevasse acima do que ele era, o que podia levar ele a ficar soberbo? As coisas que ele viu, os dons que ele recebeu, o chamado dele. Ele escreveu 13 epístolas. E notem, a visão que ele recebeu não foi agora, foi há 14 anos atrás. Por quê? Ele não seria o apóstolo que ele foi sem as experiências. Deus sabia que ele ia enfrentar chacais, igual o Sérgio Moro está enfrentando, igual o Paulo Guedes enfrentou 2 meses atrás. Chacais, bestas, feras, monstros, que ele ia ter muitos desafios, muitos obstáculos, muitas dificuldades. Então Deus dá uma experiência incomum a Paulo. Mostra os seus aposentos, o terceiro céus. Mas tamanha foi a glória, o chamado de Paulo, os dons que deu, o poder, tamanho era a honra que ele deu, que Deus disse: você pode ficar soberbo, se exaltar, pode cometer o mesmo pecado de Lúcifer, pode se achar que é maior do que é. Então vou colocar esse espinho para te manter humilde, quebrantado, fiel, para olhar para mim, para depender de mim, para não sair do caminho, para orar a mim, para santificar você. Essa é a ideia. O que Deus faz? Presta atenção. Ele também nos deu uma experiência. Ele também nos deu uma iluminação. Paulo tinha uma iluminação, um conhecimento. Paulo tinha uma graça que poucos tinham. Nós também, em comparação aos ímpios, somos revestidos de uma graça, de uma luz, de um conhecimento que nos faz distintos de qualquer outro. Outra coisa é que, passos seguintes, Deus dá dons para nós, chama nós para o ministério, dá sabedoria, dá conhecimento, dá dom, dá poder, entrega o ministério, dá riquezas, e isso pode nos levar o quê? A nos ensoberbecer. O que Paulo está dizendo aqui é que todos vocês são potenciais para serem soberbos, que nós temos potencial para sermos soberbos, para esquecer de Deus, para nos achar que somos maiores do que somos, e por causa do quê? Do que Ele nos deu. Ele nos dá dom, nos dá talentos, nos dá riquezas, Ele nos dá ofícios, e nós temos a inclinação de quê? De nos exaltar. Somos potenciais para a soberba. Em razão disso, para não nos ensoberbecermos, sairmos do caminho, para não pecarmos contra Deus, Ele coloca o espinho. A palavra aqui, ensoberbecer e exalte, para que eu não me ensoberbecesse, a fim de que não exalte, foi colocado o espinho na carne. A palavra grega para ensoberbecer e exalte é a mesma, quer dizer hiper. O que quer dizer hiper? Além de, acima de e mais que. Paulo está dizendo: foi-me colocado um espinho na carne, sofrimento, para que, por causa dos dons do homem que eu me tornei, eu não vá além de, não esteja acima de, e não pense que eu sou mais que. Deus faz isso com você, te humilha. Deus permite o sofrimento para você não pensar que pode estar além de, que é mais do que, ou que está acima de. Você não está acima de ninguém, não é mais que ninguém, e não vai além de ninguém. Foi isso que ele falou para Paulo. A ideia é assim que ele está passando para os coríntios. Eu escrevi 3 epístolas, curei com lenços, fiz cego ver, ressuscitei mortos, Eutico, eu curei coxos, escrevi a maior parte dos livros da Bíblia.
Mas isso não me faz mais do que ninguém. Não me deixei além de ninguém. E não me coloca acima de ninguém. O espinho é providência para baixar tua bola, a minha, para botar nossos pés no chão, para dizer: tu és pó e pro pó retornará. O espinho era, as revelações e a posição de Paulo foi colocado, que Paulo foi colocado, poderia prejudicá-lo. E poderia levá-lo a pecar contra Deus. E qual o pecado? A soberba, o pior deles. Veja a gravidade desse pecado, presta atenção. O espinho foi colocado para privar ele da soberba. Esse espinho está em nós para nos privar do pecado pai, do pecado capital, o pecado principal, o pecado original, o pecado que cometeu Satanás no céu, Adão na terra. É o pecado de onde se origina todos os pecados, o pecado mais grave, mais mortal, e o que Deus mais abomina. Veja, se não é esse espinho, o tipo de pecado que podemos cometer. Foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus, o primeiro pecado nos céus. O orgulho motivou os anjos a pecarem contra Deus, a rebelião nos céus. O orgulho foi a causa da queda de Adão. Vocês serão como deuses. E a raça humana toda caiu. O orgulho corrói por dentro. O orgulho é como um câncer, ele mata. Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. O espinho é a providência de Deus, para não incorrermos no pior pecado que existe. Quantos estão entendendo, diz amém. O espinho vinha da parte de Deus para manter Paulo humilde, para santificar Paulo, para tornar Paulo dependente de Deus, para manter sua fé ativa. Irmão, vê pela história. Você acha que é você? Quantos não tiveram espinho na carne? Veja o rei Davi, quando Deus o chama e Samuel unge rei. Saul começa uma perseguição implacável, que dura mais de uma década, e Saul o tempo todo no calcanhar. Davi não tinha sossego. A maioria dos salmos que Davi escreve é debaixo do aguilhão da perseguição. Morto Saul, Deus não satisfaz, ele muda só o aguilhão, vai seus filhos. A casa de Davi uma bagunça. A casa de Davi se torna uma bagunça. Aminon, filho de Davi, se apaixona pela irmã, a filha de Davi, Tamar, e a estupra, a violenta, a molesta. A menina é escorraçada para fora do quarto dele, e vai buscar socorro no outro irmão dela, Absalão. Absalão, tomado de ódio, sai para caçar e chama Aminon, e mata o próprio irmão. E Absalão, revoltado com Davi, começa a perseguir o próprio pai, e Joabe mata Absalão. Olha a casa de Davi, um estupro, incesto, bebida. Aminon é bêbado antes de morrer. Depois vem Adonias, que quer assumir o trono e tirar de Salomão, e Salomão com ódio manda matar Adonias. A casa de Davi foi uma bagunça. O espinho, Davi tinha que conviver com esses infortúnios diariamente. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi um peregrino, e nunca se estabeleceu na terra definitiva, para herdar essa terra só nos céus. Foi esse, meu irmão, o aguilhão de Abraão. Vai estudar o Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, sofria com a doença terrível, gota. E ele sofria, ele não era curado disso. Dá problema nas juntas, dá uma dor e uma infecção insuportável. Sofria também de depressão. Tinha tanta depressão que às vezes ficava dias, semanas no seu quarto e não saía. Hudson Taylor foi fazer missões no interior da China, teve problemas de enfermidade. A enfermidade leva um dos filhos, leva outro filho, leva a mulher, um homem sozinho, sem dinheiro, sem recurso, e perdeu metade da sua família. Vai ver a história de David Wilkerson, um histórico de câncer na família, filhos, netos, parentes cheios de câncer. Esse homem dia e noite em hospitais rogando pela cura, e nenhum deles foi curado. Os espinhos acompanham os homens de Deus. Pode estudar outros. John Wesley com seu casamento,
as perseguições que sofriam. Pode estudar os apóstolos, todos eles foram perseguidos, martirizados, maltratados, todos eles. Quando você lê o diário de David Brenner, como pode um missionário daquele porte, tempo todo debilitado, tempo todo enfermo, tempo todo de cama, morreu com 49 quilos, cuspindo pedaços do seu rim, do seu pulmão, com tuberculose? São os espinhos, para não deixar esses homens soberbos. Se você estudar os puritanos, na época da Maria Sanguinária, esses homens tinham uma morte precoce, eram assassinados, as mulheres tinham 20 filhos, somente 9 ficavam vivos, perdiam os filhos no parto, perdiam os filhos para a fome, perdiam os filhos para a peste, perdiam os filhos para a espada. A geração puritana foi formada debaixo de dor, de sofrimento, nunca teve um tempo que eles não sofreram. É a geração de Colosso. Para quê? Providência. Manter você com os olhos abertos, acordados, santos. Agora vamos ver a nossa atitude diante do sofrimento. Qual é a sua atitude diante dessa vergonha do sofrimento? Verso 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Até aí. O que Paulo fez? Presta atenção, olhe para mim. Em razão de tanta dor, em razão de tanto sofrimento, de tanta humilhação. Como eu disse ontem, o termo grego para espinho aqui pode ser também estaca. Imagina um homem com uma estaca atravessada, o quanto isso não dói, o quanto isso não causa agonia, o quanto isso não humilha. Esse homem de tanta dor que sentia, o que ele fez? Fez o que qualquer um de nós faria, orou pedindo a Deus, tira essa estaca, remove essa farpa de dentro de mim, tira essa dor, eu não aguento mais, está doendo demais. Já fazia 14 anos que ele estava com ela, 14 anos atravessado por uma perseguição, por uma humilhação, e ele ora. Paulo queria o alívio da dor, o alívio do sofrimento, ele queria que cessasse a humilhação. O que você faz diante disso? Você ora, depois de tanta dor, de tanta vergonha, você ora, Deus, converte o meu marido, Deus, traz os meus filhos para Cristo, Deus, abre uma porta para eu pagar essas dívidas, Deus, me dá vitória sobre esse pecado, Deus, prepara uma pessoa para mim, Deus, vence essas debilidades, Deus. Você ora sobre as deficiências físicas, vitória para o pecado. O que nós aprendemos nesse texto, nessa parte? Primeiro, devemos orar. Você tem o espinho, passa pelo que está passando, é bíblico orar, pode orar, apresente a Deus, comunica a Deus esse espinho, essa vergonha. Segundo, o que aprendemos aqui? Nem sempre Deus responde da primeira vez. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes, foi igual Jesus no Getsêmani, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, e orou 3 vezes. Nem sempre Deus responde da primeira vez, nem sempre é de imediato e é como nós queremos. E terceiro, que eu aprendo aqui, muitas vezes Deus não vai responder, Deus não vai remover o espinho. Não são todas as orações que são respondidas, não são. E assim como Jesus, Paulo orou 3 vezes. Jesus orou, Pai, se for possível, passa de mim o espinho, passa de mim o sofrimento, passa de mim esse cálice. O que Deus fez? O Pai não atendeu o Filho. Jesus não teve a oração respondida. O que Deus fez com Paulo depois de orar 3 vezes? Senhor, tira o espinho, me dá livramento disso. A Bíblia diz que Deus não ouviu Paulo, não retirou a vergonha, o aguilhão, o sofrimento, não respondeu a Paulo. Irmãos, tem alguns de vocês
alguns de nós, existem algumas áreas da nossa vida, da minha, da sua, que estão fadadas a terem problemas para o resto da nossa vida. Tem áreas da nossa vida que vamos com elas carregar traumas, dores, humilhações até o último dia de vida. John MacArthur uma vez foi visitar um senhor em um hospital. Ele estava deitado com problemas gravíssimos, ele tinha 78 anos, estava para morrer. John MacArthur foi lá orar e foi consolar aquele irmão. Esperava ouvir tudo dele, afinal de contas está morrendo, esperava ele falar muitas coisas. Quando ele chega lá e vai consolar o homem deitado, sabe, John, eu estive pensando aqui, eu estou com 78 anos, prestes a morrer, e eu nunca venci o vício da pornografia. John MacArthur diz, uau, 78 anos, prestes a morrer, e é isso que ele fala para mim. Há pessoas que lutarão com essas coisas até o final da vida. Agora, qual é a solução de Deus para o sofrimento? Presta atenção. O objetivo da carta, do texto, é consolar Paulo, não é humilhar mais Paulo, não é fazer o espinho mais dolorido. A intenção aqui é de trazer alívio, solução, e é isso que Paulo vai nos mostrar agora. Deus não tirou, mas então qual é a solução para o espinho, para a vergonha, para a humilhação? Vamos ver o verso 9. Então Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O que acontece? Preste atenção. Paulo gemendo, e é Paulo, meu irmão, Deus não responder eu, é uma coisa, Deus não responder você, é uma coisa, Deus não responder uma súplica de Paulo, é outra coisa. Deus não tirou, mas qual a solução Deus deu para Paulo? Sabe o que Deus fez? Tanto de um jeito como de outro, Ele vai nos ajudar, tanto removendo o espinho, porque causa alívio imediato, como não removendo, Ele vai nos ajudar. Saiba disso, Ele removendo ou não, o Senhor jamais vai desamparar você. Qual foi a solução para Paulo, já que ele não removeu? Ele disse, Paulo, eu não removerei. Por quê? Porque a minha graça te basta. O que significa esse versículo? Paulo, eu não livrarei você da dor, do sofrimento, nem da vergonha, não removerei o aguilhão, mas eu vou conferir graça, eu vou dar graça a você, para você suportar a dor, suportar o mensageiro do diabo, suportar esse pecado. Eu vou conferir poder, vou conferir recursos para você lidar com essa falha moral, com essa perseguição, com essa doença, esse problema físico. É isso que Deus faz. Ele poderia aliviar o sofrimento tirando o espinho. Entretanto, mesmo não tirando, Ele confere graça para suportar. Amém? Ele dá graça, poder, recursos para lidar com tamanhas debilidades. Minha presença. O que eu aprendo aqui? Escute, presta atenção. Às vezes, Deus tira o espinho. Deus tira. Você ora, aquele pecado maldito, aquele ente querido, aquela área, aquela dívida, seja o que for. E Deus tira. Há casos que chega uma pessoa homossexual na igreja e ora, busca a Deus, e Deus liberta ela completamente. Há casos de casamento que estão a ponto de assassinar um ao outro, o divórcio certo, que Deus simplesmente converte os dois e vira uma beleza. Há casos que dívidas são pagas, há casos que problemas morais são respondidos, maturidade, não sei. Existem casos que Deus tira o espinho.
Segundo, existem casos que Deus remove o espinho depois de muito tempo. Ele vai tirar, mas vai demorar. Por quê? Porque nesses 5, 10, 15, 20 anos, o espinho serviu aos propósitos de Deus. O espinho te amadureceu, santificou, o espinho cumpriu os propósitos de Deus. Deus não tem mais utilidade do espinho, Ele tira. Primeiro, às vezes você ora, Ele tira. Segundo, Deus tira após muito tempo. E terceiro, existem outras vezes que Ele jamais vai remover o espinho. Você terá que conviver com tal situação para o resto da sua vida. Entretanto, todavia, em todos estes casos, seja qual for o seu, em todos e quaisquer casos, Ele irá conferir graça a você. Não importa a extensão do espinho, a profundidade, a dor, Ele estará com você, dando força, ânimo, coragem, para você não sucumbir. Ele vai conferir graça. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Ele atravessa com você. Já viu quando você vai tomar uma injeção, vai fazer uma cirurgia, vai para uma mesa operatória? E tem aquela mãe, aquele pai, aquele esposo, aquele amigo que dá a mão para você e segura e fala palavras de conforto e diz: eu estou com você, eu estou com você, eu passo com você, não temas, pois Deus é este amigo que nessa situação dá a mão para você e diz: aguenta, eu estou aqui, eu não te deixo, eu passo com você. É isso que Deus faz. Amém? Vimos, estou terminando, não fique nervoso e não olhe no relógio. Quem olhar, eu vou acrescentar 15 minutos da mensagem. Nós vimos porque Deus não tira o espinho. Nós vimos qual é a solução para o espinho. Agora vamos ver a razão do espinho. Porque afinal de contas ele foi colocado lá. Não daria para viver uma vida boa sem espinho? Né? A razão do espinho. Veja só o verso 9. Então me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De novo, 9. Então disse: a graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no espinho, na vergonha, no tapa com as costas da mão, na debilidade moral, na perseguição física, na enfermidade. Aqui está a causa do espinho. O que quer dizer assim, ó? Deus, escute, através disso que você está passando, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O que é isso? Poder é graça, dom, santidade, crescimento espiritual. Fraqueza é o espinho, humilhação é vergonha. Jesus está dizendo que o desenvolvimento espiritual do crente se dá com mais força na tribulação. Crente que tem fogo nos olhos, é na dor que ele é forjado. Meu poder se aperfeiçoa aí onde você está. É isso que ele está dizendo. Nessa situação terrível, precária, está havendo um desenvolvimento espiritual tremendo. É por essa razão. Homens sem espinhos são homens fracos espiritualmente, débeis espiritualmente. É isso que ele está dizendo. Salmo 119, 71 fala isso com a categoria, olha só, escute. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus caminhos. Pode trocar.
foi-me bom receber teus espinhos, para que elevasse o meu entendimento, para que estimulasse a minha fé. O poder de Deus se aperfeiçoa aí, pegando a sua cara, esfregando, caindo, fraquejando. É por essa razão. O que ele pode estar querendo dizer aqui? Meu poder se revela nos fracos, através dos fracos. 1 Coríntios 1, 27, 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para confundir as sábias. Deus escolheu, veja, Deus escolhe as coisas fracas desse mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Tem mais. Vamos dar agora alguns detalhes desse desenvolvimento espiritual. Paulo vai dar alguns detalhes. O que quer dizer isso? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor interpretou como desenvolvimento espiritual. Vamos um pouquinho adiante. O verso 9 fala uma coisa interessante. Então ele me disse: minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando é que o poder repousa, paira, fica em cima, entra? O poder de Cristo repousa, enche um crente, quando ele está na tribulação. O espinho faz com que o poder de Cristo repouse. Essa palavra repouse, vamos entendê-la. Essa palavra repouse, o original grego quer dizer morar, habitar em tenda. Essa palavra é repetida, sabe onde? Em João capítulo 1, verso 14. João 1 diz assim: no princípio era o verbo, está falando de Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Agora verso 14. E o verbo se fez carne. Está falando que Jesus se fez homem. A encarnação de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. O termo que João usa ali para Jesus, e habitou entre nós, é emprestado do Antigo Testamento. É a mesma palavra para o tabernáculo. O que é o tabernáculo? É uma tenda onde repousava a nuvem de Deus, a fumaça, a Shekinah, a glória de Deus pairava sobre a tenda móvel, tabernáculo. No Novo Testamento, essa tenda se tornou Jesus. Quando Jesus se faz carne, uma nova tenda é armada em forma humana, e vimos a sua glória, a glória de Deus pousou sobre Jesus. João está usando o mesmo termo e está dizendo que a fraqueza, o espinho, a dor, fazem com que a fumaça que cobriu o tabernáculo, a glória que repousava sobre Jesus, repouse agora sobre você. É só isso. Só isso. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É a ideia de 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos provar, como se coisas estranhas acontecessem. Espinho, mas sobretudo vos alegrei e vos regozijei por seres participantes das mesmas aflições de Cristo. Porque se pelo nome de Cristo sois vituperados, espinho, bem-aventurados sois vós, que tem o espinho, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É por isso que Ele botou o espinho, para que aquele fogo, aquela fumaça pousasse, entrasse, invadisse, consumisse você. Se tem uma coisa que a igreja moderna está precisando, é de poder, é do fogo divino, é de unção divina, é que essa glória repouse sobre ela. Agora, 2 tópicos e eu termino. Nossa atitude para com o sofrimento, qual deve ser?
uma vez que você sabe disso. Verso 9, olha lá. A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo sabe o que ele vai dizer? Escute aqui, olhe para cá. Por saber que na fraqueza a glória de Deus repousa sobre ele, então vem a consequência inevitável. De boa vontade, me gloriarei nas fraquezas. Paulo está querendo dizer assim, ó. Depois de entender o plano de Deus, depois de entender o plano de Deus, de compreender a razão do sofrimento, depois de entender o porquê desse espinho, por que ele não é removido e o que ele causa, eu me glorio de ter ele, eu sinto prazer em ter ele, é motivo de alegria para mim sofrer por amor de Cristo. Ele está parafraseando o que Tiago falou. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria, o passardes por várias provações. O que Deus está nos ensinando é que depois da revelação que foi dada aqui, no tocante ao sofrimento, ele não pode mais ser motivo de tristeza para você. Tem que ser de alegria. Tem que ser de alegria. Essa deve ser a sua atitude. Por que tem que ser de alegria? Visto o que ele causa em nós. Ele nos aperfeiçoa, nos desenvolve, faz a glória de Deus repousar. Agora o verso 10, vamos para a conclusão. Conclusão? O sofrimento não é tão ruim como pensamos. Se não, vejamos verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Até aí, olhe para cá. Conclusão? Sabe o que esse verso 10 diz? Pensando bem, ferpa, estaca, pensando bem, aguilhão, até que você não é tão ruim assim. O que Paulo está dizendo aqui é que o sofrimento não é tão ruim como pensamos. O sofrimento deve ser causa de alegria, pois é uma evidência do trabalhar de Deus em sua vida. Sabe por que Paulo sente prazer? Não é que ele era masoquista, não. A ideia aqui é o espírito do aguilhão, não o aguilhão em si, mas o que ele trazia de bom. O sofrimento deve causar alegria em você. Por quê? Porque o sofrimento é uma prova da filiação, que você é filho de Deus. O sofrimento é um método de santificação, purifica você. E o sofrimento é uma demonstração do amor de Deus. Sabe como eu provo isso? Aguenta aí, estou terminando. Olha só, eu vou mostrar o amor, a santificação e a certeza da sua salvação através do espinho. Escute, Hebreus 5. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que lhes foi dirigida como filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, o espinho, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama. Eu acho que se a marca da besta é o chip, a marca do crente é o espinho. Porque é só quem Deus ama que Deus finca o espinho no miserável. Olha que coisa linda. Filho meu, não despreza, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga, espinho, todo aquele a quem aceita como filho. Verdadeiro crente, o salvo, é uma prova do amor e da sua conversão. Se o chicote está constantemente nas tuas costas, tu é crente, meu chapa. Suportem as dificuldades, o espinho, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Qual filho que não é disciplinado por seu pai? Mas Deus nos disciplina para nosso bem, o aguilhão é para o bem.
O espinho é para o nosso bem, meu irmão. Você vai dormir hoje e pedir para sua mulher te apalpar. Se não estiver doendo em lugar nenhum, ora, você está perdido. Tem que ter alguma coisa com pus, porque é para o teu bem, para que participemos da sua santidade. Deus está te santificando através desse aguilhão. Aí termina assim, ó: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. O espinho não traz alegria na hora. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na hora parece que não está virando nada. E pastor, é só queda, vergonha, pecado, tristeza. Mas depois produz fruto pacífico. O poder está sendo aperfeiçoado. Tu não vai ser mais o mesmo crente. Você vai entrar em outro patamar. Agora a última frase: porque quando sou fraco, então é que sou forte. A palavra fraco no grego é astênio, ser débil, estar sem força, sem energia, estar carente de recursos. Forte é dunatos, da onde se vem dunamis, capaz, poderoso, potente. O aguilhão te faz asteneo, sem recursos. Nada trago em minhas mãos, só em tua cruz me apego, sem força, débil, vazio de si, pobre de espírito. Mas asteneo te leva até dunamis, que te enche de dunamis, de capacidade, força, poder, potência. A ideia aqui, ao contrário do que o mundo pensa, quando somos humilhados, abatidos, envergonhados, para o mundo é sinal de derrota, de fraqueza. Não. Para nós, quando estamos nesse estado, é nessa hora que estamos fortes, é nessa hora que a nossa fé dilata, é nessa hora que somos dependentes de Deus, é nessa hora que nós vemos a glória de Deus. Amém? Amém? Vamos fechar os olhos e orar então.